Senhor Jesus Cristo, amém? Aquele que vive e reina para sempre, o amado da nossa alma. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração para começar a palavra? Pai Santo, querido Deus, neste momento, Senhor, nós entramos em Tua presença, nós cantamos hinos de louvores ao Teu nome, Senhor. Neste momento, iremos ouvir a Tua palavra. Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, fale a nossos corações. Obrigado por falar comigo, Senhor. Obrigado por me ensinar, Senhor. E eu lhe peço, Pai, que essa palavra venha falar o coração de cada um aqui presente, Senhor. E que a gente venha aplicar no nosso dia a dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar a palavra dessa manhã lendo alguns textos bíblicos. A primeira encontra-se em Mateus 18, do 21 ao 22. Mateus 18, do 21 ao 22. Mateus 18, do 21 ao 22 diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Vamos ler mais um versículo, mais uma passagem? Está em Lucas 17, do 3 ao 5. É pertinho, né? Mateus, Marcos, Lucas. Vemos Mateus, agora vamos pular para Lucas. Lucas 17, do 3 ao 5. Diz assim: Olhar por vós mesmos. Em outras traduções diz assim: acautelai-vos. Ou seja, tenha cautela, tenha calma, seja prudente, acautelai-vos. Seguindo, olhar por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Amém? Quero ler mais um texto. Vamos ler bastante a Bíblia hoje. Colossenses 3:13. Colossenses 3:13. Colossenses 3:13. Diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Queridos, o tema desta mensagem, o tema da mensagem de hoje é perdão. O perdão, ele faz parte da vida de todo ser humano, independente da religião. O perdão faz parte da vida de todos. E eu inicio essa mensagem fazendo uma pergunta: será que essa semana você perdoou alguém? Ou será que hoje mesmo você perdoou alguém? Precisou liberar o perdão para alguém? Será que esse mês você precisou liberar o perdão para alguém? Ou mesmo pedir perdão para alguém? Ou para Deus? Será que hoje, ao sair de casa, logo pela manhã, você cometeu um pecado? Um deslize? E teve que, em seguida, pedir perdão para Deus? O perdão, ele está na vida da pessoa constantemente. 24 horas, desde quando ela acorda até a hora que ela vai dormir. Porque no nosso dia a dia, a gente vive tantas situações que às vezes a gente acaba
ou cometendo um pecado, ou às vezes temos que liberar o perdão para alguém. E o que acontece às vezes, as pessoas não pedem perdão. Algumas costumam pedir desculpa, mas a desculpa é algo mais superficial, é algo mais leve. Ou alguém comete uma pequena falha conosco, ou fala uma coisa que não deveria fazer, ou dá aquela mancadinha, e a pessoa pede desculpa, por favor, me desculpa. E a gente acaba desculpando. Ah, tudo bem, deixa para lá. Aí outro vem e pede desculpa, ah, tá bom, deixa para lá. E a gente desculpa. Mas o que é o perdão? O perdão não é algo superficial, como um pedido de desculpa. O perdão é algo mais profundo. O perdão é um sentimento. E quando a gente pede perdão, é porque a gente se arrepende. Ou às vezes a pessoa está tão apertado que ela está sentindo aquele remorso, aquela culpa. E ela pede perdão. É isso que nós fazemos. Quando a gente dobra o joelho, quando a gente faz uma oração e pede para que Deus nos perdoe. Porque nós estamos arrependidos do que nós fizemos, do nosso pecado, da nossa falha, independente do que seja. Quando a gente se arrepende, o Senhor é fiel e misericordioso para nos perdoar. Aleluia. Vocês já pararam para pensar por que Jesus disse que não seria até 7 vezes que o irmão venha pecar contra mim, mas até 70 vezes 7? Parece algo assim, meio que impossível alguém vir pecar contra a gente tantas vezes assim. Porque alguém às vezes pisa na bola uma vez, pisa na bola uma segunda vez, e a gente perdoa. Aí a pessoa peca de novo e a gente perdoa. Aí quando chega uma terceira, quarta vez, a gente já começa a respirar, não é verdade? E o que vem na mente? Poxa, mas de novo? De novo? Não é isso que vem na mente? Fala a verdade. Mas a gente perdoa. A gente libera o perdão. Agora, tem umas pessoas que costumam dizer assim, olha, não faça mais isso. Não é verdade? Que isso não se repita. Mas a gente libera o perdão. Mas já pararam para pensar por que Jesus disse isso? Que não seria até 7, mas até 70 vezes 7? Jesus disse isso para que a gente reflita sobre o amor e a misericórdia que Ele tem por nós. É para não ficarmos presos a um ressentimento, a uma mágoa, a uma angústia. É para modelar o amor e a misericórdia que Ele teve por nós, em nossos corações. É por isso que Ele disse que não seria até 7, mas até 70 vezes 7. É para que esse amor, para que a misericórdia dEle venha a ser modelada em nossos corações. Aleluia. Outro ponto é a falta de perdão. Tem pessoas que não costumam perdoar. Tem pessoas que preferem não perdoar. Tem pessoas que preferem carregar a mágoa. E elas colocam em seus corações que elas têm motivos suficientes para não perdoar. Ou seja, ela costuma dizer assim, acredito que vocês já devem ter ouvido alguém falar assim, você não sabe o que essa pessoa fez. Você não sabe o que essa mulher fez. Dei de tudo para ela e ela me enganou. Outros vão dizer assim, fui abandonado quando era criança. Meu pai foi embora, eu era pequeno. Minha mãe me abandonou. Você não sabe o que essa pessoa fez. Então a pessoa acaba colocando motivos em seus corações, em seu coração, para carregar a mágoa e não liberar o perdão.
Elas querem ter razão em carregar esse sentimento, esse ódio. E quando a pessoa escolhe fazer isso, ela acaba prejudicando a si mesma. Porque é impossível a gente odiar uma pessoa e ela sofrer as consequências lá do nosso sentimento. Muitas vezes a pessoa odiada vai estar lá na praia, com o pé na areia, vai estar tomando uma bebida gelada, vai estar comendo uma porção, e a pessoa odiando, triste em casa, chorando, cabisbaixa. E a pessoa odiada está lá no futebol, está lá no churrasco, se divertindo. E o que isso leva? A mágoa, o ódio só faz mal para quem o carrega. A gente não consegue odiar alguém e soltar aquele raio na pessoa, né? Já viu alguém olhando assim? Parece que vem um raio assim, né? Isso é só ficção. Isso não existe. Odiar uma pessoa só traz mágoa para nós mesmos. Só traz prejuízos para nós mesmos. O Senhor disse em Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós temos que buscar a Deus em todo o tempo. Quando a gente estiver feliz, quando a gente estiver triste, quando estivermos sofrendo por algum motivo, tudo tem que estar na mão do Senhor, em oração, em leitura da palavra, e o Senhor vai falar conosco todos os instantes, pode ser a oração mais simples que for, mais rápida que for, o Senhor tem uma palavra de conforto para nós, para o nosso coração. E quando a pessoa escolhe a não perdoar, é como se ela carregasse um peso nas suas costas. Imagina você carregando um pacote de 5 quilos, uma bolsa, uma mochila pesada, para cima e para baixo. Isso é a mágoa. Isso é o ódio, o ressentimento. É um peso que a gente carrega, por onde quer que vá. É para a escola, é para o trabalho, é no caminho de casa, é indo no mercado, é aquele peso, aquele fardo pesado. Até mesmo na hora de dormir, aquele fardo pesado. Ninguém quer andar carregando peso. Muito melhor é poder caminhar livre, caminhar em paz, caminhar louvando ao Senhor, independente da situação, é ter paz no seu coração. E isso é importante, queridos. A mágoa, o ressentimento é um peso que a pessoa carrega e precisa liberar isso. E quando a pessoa não perdoa, quando ela acredita que tem motivos suficientes para não perdoar, isso vai criando raízes. E às vezes isso pode dar frutos terríveis, ou na sua saúde, ou a pessoa chegar num ponto que tem que responder judicialmente, mas foi fruto de um ódio, que foi crescendo, foi criando raízes, e gerou frutos, não é verdade? É fácil perdoar? Às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil liberar o perdão. Cada pessoa vai ter uma história. Cada um sabe o tanto que chorou, o tanto que sofreu, o quanto doeu
aquela ferida, às vezes não vai ser fácil perdoar. Às vezes não vai ser fácil, porque a ferida ainda dói, ainda sangra. E a alma, ela pode adoecer. A pessoa pode entrar numa depressão e a sua alma pode adoecer. Tem dor que a gente fala assim, está doendo, mas lá na alma. Mas é porque não houve essa liberação de perdão. Já ouviu alguém dizendo assim, por que eu devo perdoar? Por que eu devo perdoar tal pessoa? Ela me machucou demais. E quando ela tem esses motivos para não perdoar, que ela acredita que, por que eu devo perdoar? Por que eu devo deixar isso para lá? Outro dia, conversando com uma colega, ela disse assim, eu falei para ela assim, mas deixa isso para lá, é tão pouco, por que você vai se preocupar com isso? Ela me respondeu assim, se eu deixar isso para lá, eu vou estar dizendo para mim mesmo que eu aguento mais, e eu não quero aguentar mais, eu estou disposta a brigar, eu não aguento mais, eu não quero dizer para mim mesmo que eu aguento mais. E era uma coisa tão simples, tão pequena, que não vale a pena. Não vale a pena. Tem coisa que não vale a pena levar para frente. Era coisa que uma desculpa já resolvia. Mas muitas pessoas preferem levar isso para a vida toda. Já ouviram falar do cortisol? Cortisol é conhecido como o hormônio do estresse. É liberado quando sentimos raiva. Isso está relacionado ao sentimento de ódio. O cortisol é o hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, localizada nos rins. Já ouviu alguém dizer que sente dor quando está com muita raiva? É o cortisol. É o cortisol entrando em ação. Por isso que ela é conhecida como o hormônio do estresse. E o cortisol no corpo pode fazer que a pessoa tenha aumento de peso, aumenta a pressão, tem alteração no humor, na fadiga, fragilidade nos ossos, causa euforia e estresse. Então, sentir ódio não é somente um sentimento. Isso pode nos prejudicar, pode prejudicar a nossa saúde. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei uma vez com uma moça e ela tinha ódio do seu pai. E uma vez o pai dela ligou e ele não estava entendendo o que ela estava falando. E ela resolveu soletrar para ele. Só que cada palavra que ela soletrava, ou era um palavrão, ou era uma palavra bem feia. Ele estava falando com o pai dela. Então eu perguntei, por que você tem tanto ódio do seu pai? Eu já sabia que ela se desentendia com o pai, mas não sabia que chegava nesse ponto. Então eu disse assim para ela, olha, você precisa perdoar o seu pai, isso vai te fazer mal. E eu propus assim, pensa nas coisas pequenas que seu pai fez. Pensa naquelas pequenininhas. Pensa agora. Ela, já sei. Falei, então, perdoa essas pequenininhas. Perdoa essas que você acha que é tranquilo. Perdoa essas pequenas. E depois a gente conversa. Aí passou um tempo. Eu falei, e aí, perdoa aquelas coisas do seu pai? Aquelas pequenininhas? Ah, perdoei. Foi fácil? Ah, foi tranquilo. Eu falei, agora
aumenta um pouquinho. Vamos subir de nível. Aumenta um pouquinho. Pense em algumas coisas aí e perdoa seu pai. E depois a gente conversa. E foi assim. Depois a gente conversou mais algumas vezes, até que um dia ela perdoou o pai. Ela já não sentia mais o ódio do pai. Até quando o pai ligava, percebia que era diferente. Havia amor nas palavras. E um dia, depois eu acabei saindo dessa empresa, ela continuou lá mais um tempo, e ela me mandou uma mensagem, desejando a paz do Senhor. Glória a Deus. E passou mais um tempo, e ela mandou outra mensagem, dessa vez dizendo que ela foi batizada. Glória a Deus por isso. Houve perdão, houve restauração naquela família. Porque sem o perdão, não tem vida saudável. Sem perdão, não tem relacionamento saudável. Sem perdão, não tem igreja saudável. O perdão, ele faz parte da vida de todo mundo. E não dá para falar de perdão sem falar de amor. Porque quem ama, perdoa. Para a pessoa liberar o perdão, ela tem que sentir o amor. E aquela família foi restaurada. O amor foi restaurado. E agora Jesus estava lá também. O amor chegou naquela família. Aleluia. Vou dar um exemplo meu. Trabalhei numa empresa, 9 anos numa empresa. E assim, quando eu cheguei lá, quando a gente começa um trabalho, a pessoa tem que ensinar pra gente o trabalho, né? E eu caí com uma pessoa lá, uma das pessoas antigas na empresa, todo mundo conhecia, homem já mais velho, barbudo, e fui trabalhar com ele. No começo estava indo bem assim, só que ele tinha uma mania de zombar de mim. E nessas brincadeiras que ele fazia, ele acabou prejudicando a minha imagem. Acabou me prejudicando um pouco lá. E foi passando o tempo, eu trabalhava cobrindo férias, e eu fui cobrir férias dele, eu precisava que ele passasse algumas informações para mim, e eu insistindo porque tinha um processo que estava para chegar, e eu não sabia como fazer, e eu cobrando, olha, vai chegar tal coisa, você precisa me passar, e ele desconversando, até que um dia ele se irritou. E ele disse assim: fica tranquilo que isso não vai acontecer. Esse processo, eu vou sair de férias e esse processo não vai rolar. Pode ficar tranquilo. Mas se acontecer alguma coisa, você faz igual tal processo, você copia lá porque é igual. Maravilha. Aí ele saiu de férias. O que aconteceu? Chegou o processo. Quem tinha que fazer? Eu. Eu sabia fazer? Não. E agora? Aí fui buscando informação aqui e ali, fui montando o processo. Ele é feito em 2 etapas. A entrada da mercadoria no Brasil e depois tem que enviar para o cliente. Consegui fazer a entrada, o problema era a saída. Eu sabia fazer? Não. Comecei a buscar informações e tive que fazer na mão. O que o sistema faz automático, eu tive que fazer na mão, manual. Imagina uma planilha gigantesca, cheia de fórmula. Eu tive que fazer na mão. Eu sabia que estava certo? Não sabia. Em 9 anos na empresa,
Aquela foi o único processo que eu fiz daquela maneira. Não teve mais nenhum igual. Poxa, e aquele caiu para mim. É brincadeira. Graças a Deus, eu consegui fazer. Para a glória do Senhor eu consegui fazer. Mas foi um dia muito, muito estressante. Acho que foi o pior dia de trabalho. A cabeça doía, um calor, mas eu consegui fazer. Quando o rapaz voltou de férias, ele sentou do meu lado, abriu aquele sorriso, ele já sabia. Ele abriu aquele sorriso e disse: e aí, como foi? Foi tranquilo, tudo certo. E ele sorrindo, e ele olhou nos meus olhos e disse assim: você acha que eu te falei tudo? Eu não te falei tudo. O restante você tinha que correr atrás. Esse correr atrás foi aquele detalhe que ele não me falou. Queridos, eu fiquei com muita raiva. Mas você olhando para mim, você vê que eu estou calmo. Todo mundo lá falava que eu era uma pessoa calma. Mas o coração doía. A ferida estava lá. Sangrava. Quando eu olhava para aquele rapaz, eu tinha que conversar com ele, aquilo doía. E foi passando o tempo, e aquilo sangrava. A ferida estava aberta. Eu não conseguia perdoar. Eu orava, eu buscava a Deus, tentando liberar o perdão, porque eu sabia que aquilo não era bom. Mas eu sabia também que a ferida ainda sangrava. Estava aberto. Então chegou um dia que eu dobrei os joelhos e pedi para Deus. Falei: Senhor, tira isso do meu coração. Eu não estou tendo paz. Tira essa mágoa do meu coração. Eu não quero mais odiar essa pessoa. Não quero sentir o que eu estou sentindo. Isso está doendo. Olha, quando eu levantei, eu senti a paz no meu coração. Aquilo saiu de uma maneira sobrenatural. E no escritório, quando eu encontrava aquela pessoa, eu já olhava com um olhar de misericórdia. Porque não doía mais. Eu tinha paz no meu coração. Eu tinha paz. Aquilo não sangrou mais. A ferida que estava aberta, fechou. Foi cicatrizada. Passou alguns meses, acho que uns 2 ou 3 meses. Eu fui deslocado para outra célula, para cobrir férias de uma colega. Quem que sentava do meu lado? Esse colega. E ficamos trabalhando ali por volta de uns 2 meses. Trabalhando, eu pude sentir a paz no meu coração. E quando eu olhava para ele, eu lembrava: não dói mais. Não dói mais. Aí, depois que eu cobri as férias, veio a minha vez de tirar férias. Preciso descansar também, não é verdade? Também preciso. Uma vez o Mateus disse aqui, faz pouco tempo, que ele aprendeu com a avó, que a obediência gera bênção. O perdão também gera. Quando eu voltei das férias, eu fui promovido. Eu ocupei um cargo que eu queria, um lugar que eu queria muito. Quando eu retornei das férias, eu também fui abençoado. O perdão, ele gera paz. O perdão, ele gera saúde. E o perdão também gera bênção. Eu acredito que depois disso tudo, as portas começaram a se abrir. E aquela imagem prejudicada que eu tive no começo,
ela inverteu. Ela tomou outro rumo. Eu passei a ser visto de outra maneira na empresa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque através do perdão, eu acredito que as portas começaram a se abrir. As coisas começaram a funcionar lá para mim. Aleluia. Nós não podemos deixar de falar de amor sem falar do que Cristo fez por nós. Em João capítulo 3, versículo 16, um versículo muito conhecido, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse perdão veio através do amor. Veio através do amor que Deus tem por todos nós. Vamos ler mais um versículo? Lucas 23. Lucas 23, 32. Lucas 23, 32. Depois a gente pula para o 39. E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Agora, vamos pular para o 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Duas coisas. Lembra-te de mim, ou seja, ele acreditou que Jesus era a salvação dele. E quando ele disse: quando entrares no seu reino, ele acreditou que Jesus é o Filho de Deus. E que naquele momento havia o perdão, a salvação para a sua alma. Muitas pessoas, às vezes, não acham que são dignas de serem perdoadas. Muitas pessoas sofrem pelo que fizeram, porque desconhecem o amor de Deus, desconhecem a altura, a profundidade, a largura, o tamanho do amor de Deus por nós. E tem gente que carrega um remorso, uma culpa por muitos e muitos anos, porque desconhecem do amor de Deus. Desconhecem. Para concluir, eu quero ler Lucas
7:41. Lucas 7:41, 43. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. Não tendo eles como que pagar, perdoou-lhes a ambos, dizendo-lhe: qual deles o amará mais? Simão respondendo, disse: tenho a mim, que é aquele a quem mais perdoou. E lhe disse Jesus: julgastes bem. Julgastes bem. Então haviam duas pessoas, uma com uma dívida alta e a outra nem tanto. Mas você já teve uma dívida alta? Ou já pensou num valor de uma dívida alta? Algo que seria impagável? Todos nós tínhamos uma dívida impagável. Uma dívida que Jesus pagou com alto preço, pagou com a sua vida, pagou com seu sangue. A nossa dívida foi paga, fomos comprados com alto preço. Então, quando alguém tiver algo contra nós, independente do que seja, do tamanho que seja, lembra dessa imagem, lembra da cruz, lembra que uma dívida muito maior foi paga, uma dívida maior, uma dívida impagável, que nós não tínhamos condições nenhuma de pagar, ela foi paga. Se estiver difícil de perdoar alguém, lembre da cruz. Lembre que a dívida maior foi paga. Portanto, o que tiver nessa terra vai ser sempre uma dívida pequena, porque a maior, aquela que é impagável, foi paga. A nossa dívida foi paga. Foi na cruz que um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, glória a Deus. Queridos, essa foi a mensagem desta manhã. Perdoe, libere o perdão. Quando tiver difícil, quando parecer impossível, dobre os seus joelhos no chão, busque ao Senhor, e Ele dará o livramento para a sua alma, para a sua angústia. Ele vai sarar a sua ferida, a sua dor. Lembre da cruz, lembre que a dívida maior foi paga. Amém? Glória a Deus. Pastor?